E aí, você tem muitos pensamentos ansiosos que te atrapalham todo dia? Você tenta dormir e sua cabeça fica cheia de pensamento? Ih, esse vídeo é pra você, hein? Olá, pessoas ansiosas! No vídeo de hoje nós vamos falar como gerenciar os pensamentos ansiosos. Gente, olha, essa é a chave para você ir a cada dia ficando menos ansioso, gerenciar seus pensamentos. No auge do meu transtorno de ansiedade, eu percebia que a cada dia era mais difícil controlar os pensamentos. Os pensamentos eram geralmente repetitivos e catastróficos. E aí, depois que eu me tratei do transtorno de ansiedade, voltei ao meu equilíbrio, eu comecei a perceber que eu poderia ter evitado o transtorno de ansiedade gerenciando melhor meus pensamentos. E por isso nós estamos aqui neste canal, já que você aprende a fazer maquiagem, né, na internet, você aprende a fazer bolo, você aprende a cozinhar, você também pode aprender a gerenciar melhor os seus pensamentos, você também pode aprender a cuidar da sua saúde mental. Vamos lá? Gente, quais as características do pensamento ansioso? Mesmo antes do transtorno de ansiedade se instalar, a pessoa que tem uma tendência a ser mais ansiosa, ela tem determinados tipos de pensamentos muito parecidos. Geralmente, os pensamentos são repetitivos, eles ficam sempre batendo naquela mesma tecla, ou são pensamentos em relação a acontecer alguma coisa ruim com alguém que você gosta, ou são pensamentos relativos a você mesmo não dar conta de alguma coisa na sua vida, então eles são repetitivos. Como eu disse, eles também são catastróficos. O que é isso? A gente não fica ansioso por pensando coisa boa. Mesmo quando a situação é boa, a gente tende a catastrofizar. Ui, difícil falar essa palavra. Mas a trazer coisas ruins para o cenário. A gente fica, ai, determinada coisa pode acontecer, começam a vir até imagens catastróficas na nossa cabeça, né? Cenas na nossa cabeça como se fosse uma novela que a gente está antecipando. E, gente, esses pensamentos repetitivos e catastróficos, eles escondem um grande medo que a gente tem. Seja um medo de não conseguir lidar com a situação se ela acontecer, ou um medo de não conseguir controlar essa determinada situação. Vou dar um exemplo bem simples, tá? O ciúme. Quando você tá com ciúme de alguém, vem um pensamento catastrófico, senão você não sentiria ciúme. Qual é o pensamento catastrófico que vem? Você tá com medo de perder aquela pessoa. E aí, qualquer pessoa bonita que apareça no cenário pode desencadear em você esse medo que se expressa, né, por raiva, que se expressa por querer controlar, por se expressa em querer sair dali, mas a imagem que vem é uma imagem catastrófica, daquela pessoa te trocando por outra pessoa e vivendo feliz com a outra pessoa e com você não. Então os pensamentos ansiosos, repetitivos e catastróficos, eles escondem um determinado medo, que tem a ver com perda, que tem a ver com não dar conta, tem a ver com abandono, tem a ver com desamparo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles escondem algo mais profundo. E aí, como é que eu faço para gerenciar o pensamento? Primeira coisa, eu tenho que entender isso aqui, ó. O pensamento gera emoção, que gera comportamento. Então, o pensamento, gente, ele não vem sozinho. Ele aparece e ele desencadeia imediatamente uma emoção. Mas muitas vezes, o que acontece? A gente não percebe o pensamento. A gente só percebe a emoção, porque o pensamento passa tão rápido, mas ele passa rápido e deixa aquele lastro de emoção. Já aconteceu de você estar com raiva e não saber por que você está com raiva? Ou de você estar com ciúme e não saber por que você está com ciúme? De você, de repente, ficar triste de uma hora para outra. Você está em casa assistindo sua série preferida e você fica triste e não sabe por que está triste. Antes da sua tristeza, antes do seu medo e do seu ciúme, veio a um pensamento. Os pensamentos, eles são muito rápidos. Por isso a gente chama de pensamento automático. O que é o pensamento automático? Ele vem muito rápido e ele deixa uma emoção e essa emoção gera um comportamento.
Então, muitas vezes você briga com alguém sem saber por que brigou. Você acaba ficando chateado, com raiva ou triste com alguém sem saber por que isso aconteceu. Agora você já sabe, você teve um pensamento que gerou uma emoção que desencadeou o seu comportamento. Como é que a gente faz, então, para lidar com esses sentimentos? Vou ter que gerenciar o pensamento. Como eu faço para gerenciar o pensamento? Gente, primeira coisa, questiona o pensamento. A gente tem mania de aceitar o pensamento do jeitinho que ele vem. O pensamento vem e eu já tomo o pensamento como se fosse verdade. Então, o primeiro passo é eu começar a questionar o pensamento. Quer ver? Vamos pegar o exemplo do ciúme de novo? Você ficou com ciúme porque entrou alguém muito bonito no recinto que você estava e imediatamente você sentiu medo de que aquela pessoa que você está hoje vá se interessar pela outra e já veio toda uma imagem. Questiona, peraí, o que eu pensei? Eu pensei que ele pode me trocar ou ela pode me trocar por outra pessoa? Aí você questiona, eu tenho controle sobre isso? O único controle que eu tenho é em viver o agora e tentar ser feliz nesse relacionamento, fazendo a minha parte, fazendo aquilo que me cabe. O outro também tem que fazer a parte dele. Olha só, a conversa que eu tô tendo comigo é uma conversa de questionar o pensamento. Eu não posso aceitar o pensamento como verdade só porque ele apareceu. E aí esse primeiro passo, questionar o pensamento, já está ligado com o segundo passo, que é lembrar que pensamento é só pensamento. Quando eu era criança, eu ouvia muito da minha mãe, ela falando assim, você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. E eu ficava ouvindo aquilo e ficava, gente, mas o que a minha mãe está querendo dizer com isso? Hoje eu entendo bem. Como pessoa ansiosa, eu sei que eu não consigo evitar o pensamento. Então você precisa aceitar que o pensamento vai vir. O que você não pode é deixar que ele crie um ninho na sua cabeça. Você já viu como é que a gente cultiva esses pensamentos catastróficos, absurdos que aparecem na cabeça da gente? E cada vez a emoção vai crescendo. Então, olha só, pensamento é só pensamento e eu posso questioná-lo. Eu não preciso deixar que ele se instale produzindo esse monte de emoção negativa, tá, gente? Oh, meu Deus, como a gente faz isso, né? É demais. E aí é onde você precisa ir para o terceiro passo, que é você se afastar e olhar de fora, como se você fosse um desconhecido. Aí você fala assim, se um desconhecido estivesse passando por essa situação e viesse me contar, como é que eu veria? Aí, ó, você tá olhando de fora. Eu não sou mais a Kátia, eu sou uma outra pessoa e tô me olhando aqui de cima. O que eu pensaria de uma pessoa que tá, né, com esse tanto de pensamento encadeado na cabeça? Parece que não faz sentido. E é legal quando você olha de fora, porque você começa a ver o seu problema, os seus pensamentos em outra perspectiva. Tem gente que morre de medo de andar de avião. Eu sou uma, tá, gente? Eu tenho medo de andar de avião, mas eu ando. E geralmente, quando eu fico com mais medo, é porque tem pensamentos por trás. Ah, o avião vai cair. Ah, as pessoas que gostam de mim vão ficar sem mim. E elas vão chorar. De repente eu vejo, já tô pensando no meu velório. O ansioso é assim, a gente vai encadeando o pensamento. Quando você começa a questionar que todos os dias decolam aviões, a cada 1 minuto, 1 segundo tem aviões decolando e que pouquíssimos desses aviões caem, você fica mais relaxado. Aí você fala assim, mas Kátia, aviões caem, viu? Você não lembra aquele, aí você começa a me dar um monte de exemplo. Eu sei, nós ansiosos temos muitos exemplos. Agora olha só, gente, eu não tenho controle sobre isso. De novo, eu não tenho controle se o avião vai cair ou não, se aquela pessoa vai ficar comigo ou não, se eu vou conseguir ser aprovada naquela prova ou não. Então, eu não tenho controle sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar o pensamento e deixar o pensamento passar. Essa é a principal técnica. Eu olho de fora e falo, não adianta eu ficar pensando se algo vai acontecer ou não. Olha o tanto de si na cabeça, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eu não tenho controle. Então, ó, deixa o pensamento passar. Pensamento é só pensamento. Não é porque eu pensei que aquilo realmente vai acontecer. Você já viu que a gente tem muitas crenças a respeito disso e que a gente às vezes aprendeu isso quando era criança? Crenças do tipo, olha, tudo que você pensa acontece. Olha, o que você tem mais medo vai acontecer. Essas crenças não te ajudam em nada.
E é aí onde vai vir o nosso segundo vídeo que eu vou te convidar para assistir. Essa é a parte 1 do Gerenciar o Pensamento. O que nós falamos? Questiona seu pensamento, lembra que o pensamento é só pensamento e olhe para a situação em perspectiva, de longe, para que você consiga ter uma outra visão. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as disfunções cognitivas. As disfunções vêm dessas crenças que você aprendeu quando era pequeno. Essas crenças de que, tudo que você pensa acontece, e se você pensar positivo vai acontecer, e se você pensar negativo vai acontecer. Mentira, gente, nós precisamos trabalhar essas disfunções cognitivas, viu? Para que a gente tenha uma vida nossa com mais qualidade, né? Ser ansioso causa sofrimento, a gente tem que se livrar disso. E aí, como é que são seus pensamentos? São muito embaralhados? Você perde o sono à noite com tantos pensamentos e com tantos e se's? Que tal deixar esses pensamentos passarem, hein? Não lute contra eles, apenas questione e deixe passar. Por falar em deixar, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, ativa as notificações, que na próxima semana tem a segunda parte desse vídeo, né, gente? Onde eu vou falar das disfunções cognitivas, a segunda parte de como gerenciar pensamento. Te aguardo, hein? Tenha uma semana produtiva. Até lá!